more no gift today. He takes the glory. Once again delivers stage success for Tadej Pogacar. Merlier pakt zijn eerste van de Tour. Tim Merlier encore. Tim Merlier toujours. Tim Merlier pour la deuxième. Muito bons dias, bem-vindo de regresso à Volta à França. Entramos hoje na segunda semana da Volta à França com a 10ª etapa. 10ª etapa disputada no dia 14 de julho, dia da Bastilha. Os ciclistas partem de Aurillac, terminam em Lille-Lioran. A última vez que uma etapa terminou em Lille-Lioran, a vitória foi deste senhor, Jonas Vingegaard, batendo Tadej Pogacar. Foi num ano em que Vingegaard vinha como vencedor do ano anterior na Volta à França, mas no entanto, chegados aqui no Maciço Central, já tinha perdido bastante tempo, quer no contrarrelógio, quer numa etapa de montanha, para Tadej Pogacar, e portanto foi mais para, diríamos assim, restaurar a autoestima do que propriamente para recuperar tempo, até porque os dois terminaram num sprint a dois nessa etapa em 2024. Há 2 dias, no domingo, sprint a 4 com vitória de Mathieu van der Poel, uma etapa que deixou toda a gente na dúvida o que queria ou não fazer o AE aumentou muito o ritmo a certa altura, depois desistiu da perseguição, outras equipas tentaram ir para a perseguição. Van der Poel of toch Tobias Johannessen. Mathieu van der Poel voor zijn eerste deze Tour. Mathieu van der Poel. Het is Mathieu van der Poel. Van der Poel acabaria por ganhar neste sprint a 4 com o pelotão muito perto. O pelotão terminou a uns 60, 70 metros dos homens da frente. I think everybody knows how difficult it is for me to win a stage in a Tour. It's only my 3rd one, so I'm just super happy. I think maybe one of the hardest stages ever I win in my career with all the climbing, and I'm just super happy to finish it off. Van der Poel dizia que toda a gente sabe como é difícil para mim ganhar uma etapa no Tour, é apenas a minha 3ª vitória, estou muito feliz. Acho que talvez seja esta uma das vitórias mais difíceis de toda a minha carreira, com todas estas subidas. Na classificação geral não há alterações, apenas Egan Bernal subiu à 10ª posição. A luta pelo 10º lugar está ali entre uma série de ciclistas, 5 ou 6 que estão a mais ou menos 9, 10 minutos do primeiro lugar de Pogacar. Às vezes como não tem. Desta vez chegamos a esta etapa que termina em Lille-Lioran com uma diferença ainda maior entre Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard do que aquela que existia em 2024. Desta vez já vai para cima dos 2 minutos e meio, da outra vez não chegava ainda sequer aos 2 minutos. No entanto, no final da Volta à França desse ano, Pogacar terminaria com mais de 6 minutos de avanço sobre o ciclista dinamarquês. The second week of this year's Tour de France, the sun is still shining, but we have a new guest on site, our expert on the motorbike, the last French guy to be on the podium in Paris, Romain Bardet. Bienvenue. Merci. Welcome, thanks. I'm very happy to be with you guys. I feel a bit like home, to be fair. It was pretty nice to get to you, and here we are, 2nd week of the Tour, and plenty of fun and action coming up. It's great to have you here, Roman. Tell us about the answers. You got your analysis of the first week of this Tour? As expected, I would say the level is incredibly high on this Tour de France. We only got 5 stars rider winner, only favorites, and not so much chances for the breakaway. Already we also saw that Tadej Pogacar put his mark on the race, and now it's up to the rider following, to fight for the podium spot, but he already took a mental advantage on that side. Let's have a look back. Last time we had a finish in Le Laurent, where we're finishing today. 2 years ago, a battle between Jonas Vingegaard and Tadej Pogacar. De facto foi uma batalha entre os dois, já lá vamos à tradução das palavras do Romain Bardet, mas vamos recordar aquilo que se passou em 2024. It means a lot, and all the things I went through. Jonas Vingegaard emocionado, dizia que tinha passado por muito, quanto a Tadej Pogacar diz que foi um dia realmente duro, mas que tinha gostado.
Este dia Pogacar acelerou a 30 km do final. Good on Puy-Marie. I tried to go there with the attack, but Sentiu-se bem no Puy-Marie, atacou ali. Mas Vingegaard não desistiu, conseguiu regressar no Col de Pertus. Then I would be able to make it back, but I just kept fighting and yeah, I made it back. Diz que não pensei que conseguisse voltar, mas continuei a lutar e consegui chegar. Depois da perseguição, o mano a mano foi magnífico, culminou desta forma, neste sprint épico e surpreendente em Le Lioran. really strong today, and good day for him and good day for me also. Pogacar, futuro vencedor do Tour, diria que ele esteve muito forte hoje, foi um bom dia para mim, mas um bom dia para ele também. Yeah, I mean, I'm just happy to be here, and yeah, it means so much to win a stage. Vingegaard tinha caído alguns meses antes no País Basco e estava ali bastante emocionado. Dizia que estava apenas simplesmente feliz por estar aqui e ganhar uma etapa significava muito para ele. As estradas em parte são as mesmas, algumas são diferentes. A etapa de hoje parece-me ser ainda mais dura do que aquela que os ciclistas fizeram em 2024. Le souvenir du Tour de France dans le Gui Pisco. Il avait notamment bien terminé deuxième cette année du championnat national du contre-la-montre. Note-se que é também uma etapa que marca o regresso dos ciclistas após o dia de descanso, que nem sempre é fácil, depois de 10 dias de intensíssimo calor. Hoje a temperatura baixou, 29 graus à partida. Temos tido em dias anteriores 35, 36 graus à partida. Note-se que a partida das etapas da Volta à França acontece muitas vezes entre o meio-dia e 1 da tarde. Como dá para ver, hoje temos muitas contagens de montanha e mesmo o final, os últimos quilómetros, terão também alguma dureza. É uma etapa no maciço central, um local perfeito para emboscadas. Este está o perfil da corrida. Com o Puy-Marie, Pas de Pérol e depois o Col de Pertus, onde aconteceu, diríamos assim, a história toda na etapa de 2024. Há pouco, a propósito de Romain Bardet, ele que é desta região, conhece bem estas estradas, Bardet dizia que até agora a Volta à França tem sido uma Volta à França de ciclistas 5 estrelas, porque todos aqueles que têm ganho, quer ao sprint, quer em etapas onde resulta a fuga, que não têm sido muitas, quer em etapas que lutam pela geral, têm sido todos ciclistas topo, ciclistas estrelas, lá está, dentro das respectivas especialidades, seja no sprint, seja na fuga, seja na alta montanha ou até mesmo no contrarrelógio. Letivo, entenda-se. I love your racing style, so I want to ask you, what are you expecting today? Which kind of riders would be allowed to be in the break in such a hard day from Aurillac to Le Lioran? Yeah, really hard day today. Also the first after rest day. We know how hard has been the first week with the heat, and many riders will be a bit, questioning a bit their shape because they might have lost a bit the rhythm. For sure, you have to climb very well today because the last 75k there is no port. That will be on with climbing, descending, small roads. But I think it's a pretty short stage, and the break can also have a chance depending on the strategy of UAE, because they showed over the last week that they can control any scenario in any terrain this year. Anders, do you think it's going to happen today as well? We were a little bit surprised 2 days ago before the rest day, the way they controlled the race. They didn't allow the break to open the gap, really. What are we expecting from them today? Pogacar wants to win the stage? I think he would like to win here. I think he would like to get a revenge from 2 years ago where Jonas Vingegaard beat him on this stage. But I also think that UAE would like to set up Isaac Del Toro. These climbs today, it's not the Pyrenees, it's not the Alps. I think they suit Isaac Del Toro really well. And maybe they could do the famous tandem again. Del Toro, Pogacar, double UAE win. They have the strength, and I'm excited to see what they're planning.
Let's wait and see. Stage 10 of the Tour de France. Romain Bardet diz que efetivamente hoje a etapa é extremamente complicada, é uma etapa que até pode dar para que uma fuga resulte, mas dependerá muito da atitude da UAE, porque a UAE tem controlado muito as corridas, ainda há 2 dias controlaram demasiadamente a corrida, poderíamos dizer, quase sem necessidade, aparentemente sem necessidade. Eles acham que sim, que queriam manter um ritmo elevado. Depois houve várias leituras no final, não se entendeu muito bem, porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa. Vamos ficar por aqui a esse respeito. A verdade é que andaram muito rápido, sempre a controlar das etapas a equipa da UAE. Veremos se hoje continuam a controlar ou se não há hipótese à fuga. Beautiful memories from this stage 2 years ago, taking that magnificent victory. How did the team feel and how does Jonas feel ahead of today, returning to Le Lorient? Yeah, we went already good into the rest day, I can say. Especially on Sunday, the riders came still quite fresh into the bus, although it was a hard day. With that motivation, on that morale, we also went to the rest day. We had an easy day yesterday. Could recover a bit. Feeling is good. Motivation is big because we have still the big goal to try to win the Tour de France. That's something where we will fight for, and that is today the first day to try to do something in that. How do you manage this second week then? Is it about defending and not losing time to other rivals and not losing any more time to Tadej Pogačar, or is it an opportunity to now go on the offence? I think that you have to see every day as an opportunity, but of course you also need to be realistic at certain moments. But of course we go into the stages, of course, with the idea to try to do something to try to win back time. Can you see any way or a weakness that Tadej Pogačar has where you can try and take advantage of that? I think that so far he didn't show too many weaknesses. He was quite strong on many occasions, but that's something what we've also seen in the past, that there can be always a day that also surprisingly he doesn't have his day, and that is something what we have to try to go for, to test, and that's something what we will try this week. I know you use AI within the team, and particularly looking at and coming into this Tour de France. Are you able to use that for strategies and into this second week to your advantage? Yeah, on the background, people are working with that and also trying to support us in the ideas that we are having, and that's especially support because also the feeling of the riders and the ideas of them we also take with us in the planning and in our ideas. So that's something what we are doing. Yes. Thanks, Mark. Best of luck today. Marc Reif, da equipa da Visma, começa por dizer que depois do dia de descanso hoje se sentem preparados para esta etapa. Diz também que até agora não desistiram de tentar conquistar a Volta à França, mas logo a seguir também diz que temos de ser realistas. Bom, vamos ver o que conseguem fazer hoje, o que é que o realismo implica. Depois diz que Pogačar ainda não mostrou grandes debilidades, porque a pergunta era, e vão tentar explorar alguma debilidade de Pogačar? Bom, até agora não houve nenhuma, vamos ver daqui para a frente, se houver alguma, com certeza que irão tentar explorar. Poderão até, e a pergunta era, utilizam a inteligência artificial para definir as vossas estratégias e a forma de correr? Ele diz sim, temos alguma assistência da inteligência artificial, utilizamos-la aqui e ali, não entra em detalhes também, mas seria realmente uma reportagem interessante entender como é que as equipas utilizam esta nova ferramenta, se apenas para a leitura de resultados, se para algo mais. That's my brother. What do you think of this look? It's quite a nice look, no? Perfect. It needs to fill in a little bit, but it's getting there. Okay, he rode 6 hours to see you. 6 hours? Yeah. Hopefully you don't have to go home today. You are in the breakaway today? Ask my team. Okay. Este é o sósia de Quinn Simmons, o francês Gwendal, que andou 6 horas, veio aqui para conhecer o Quinn Simmons. Aparentemente sim, é sósia de Quinn Simmons. Simmons orgulhoso com este facto, tiraram ali uma selfie em conjunto. E está praticamente tudo pronto então para o arranque desta etapa. Uma etapa hoje com temperaturas mais simpáticas. Note-se que nos próximos dias poderá mesmo haver chuva e, portanto, as temperaturas vão ter tendência a descer no decurso desta etapa. Aliás, no decurso desta semana, não desta etapa. Nesta etapa, com certeza, ao longo do dia irão subir um pouco mais. Mas hoje, à partida, e pela primeira vez, acho que desde o início desta Volta à França, à partida, os ciclistas não têm mais de 30 graus de temperatura à partida. Estão com 29, não é muito menos, mas de toda a forma e por comparação com aquilo que tivemos ainda há 2 dias, quando partiram os ciclistas tinham 34 ou 35.
35 graus, houve dias nos quais os ciclistas apanharam 40 graus de temperatura e, portanto, há aqui uma diferença significativa no que toca às temperaturas. Estivemos a ver gráficos de temperatura que comparam a temperatura média do ano passado com a temperatura média etapa a etapa este ano, e há claramente este ano temperaturas muito mais elevadas, uma temperatura média muito mais elevada por comparação com o ano passado. Há, aliás, alguns sites que mostram qual a temperatura média das etapas, etapa a etapa, ao longo da última década e meia, e portanto é muito fácil ver e aferir que de facto este ano estamos a ter um Tour normalmente quente. Houve outros durante os quais os ciclistas também passaram alguns dias de canícula e com temperaturas muito elevadas, mas este ano aquilo que faz com que toda esta história difira das histórias dos anos anteriores é o facto de serem dias e dias consecutivos. Foram 9 etapas consecutivas, hoje realmente começa a descer um pouco, vamos esperar que continue a descer nos próximos dias. Coverage of the Tour de France on Eurosport is brought to you by Group Rides on Zwift. Entrar outra vez. Esta é a 10ª etapa do Tour, 166.600 metros entre Aurillac e Lille-Oran. É o regresso da volta à França, já estamos portanto na chamada segunda semana. Jorgensen aqui para trás, um ciclista que tem faltado nas etapas de alta montanha, ou pelo menos na principal até agora disputada. No Tourmalet, na altura, acabou por desaparecer cedo ainda, não conseguiu auxiliar o seu chefe de fila. Vamos aqui para trás a Remco Evenepoel. O dia de hoje é mais um, como sempre, onde a fuga poderá eventualmente triunfar. Resta saber qual a atitude da equipa da UAE. Vamos ver no Predictor, em que apostam alguns dos experts do Eurosport. Pogačar será com certeza uma aposta para muita gente, se não mesmo para todos. Aviso já, é para todos. E duvido que isto alguma vez tenha acontecido. Toda a gente, sem exceção, aposta hoje em Tadej Pogačar. Impressionante. Já lá vamos então às explicações que, enfim, não têm de ser muito detalhadas. Il mio favorito è Tadej Pogačar, anche se lui stesso lo nega, il mio collega Gregorio mi assicura che cercherà vendetta su Lille-Oran, quindi Tadej Pogačar, sì lo so, è la previsione più facile. Diz Moreno Moser que Pogačar vai tentar vingança ou recuperar depois de ter perdido a desforra em Lille-Oran. I know it is a chicken prediction, but I'm still in the race. I'm on the podium, and Moreno Moser, I reckon you're also doing a chicken move today. Today is all for Tadej Pogačar. Diz o Anders Milka que hoje é uma previsão um bocadinho medricas. As palavras são dele, mas aposta em Pogačar. Carapaz. Zijn vorm is beter dan het klassement doet uitschijnen. Afinal há alguém. Om in etappen zoals vandaag in de aanval te kunnen gaan. Há alguém afinal que testou a Richard Carapaz, é a aposta de Karsten Kroon. Karsten Kroon diz que a sua forma é melhor do que a posição que ocupa na geral. Perdeu algum tempo de propósito para poder ganhar etapas como a de hoje. De resto, unanimidade. Pogačar, Pogačar, Pogačar. E já que é tão apostado, não há como ouvir o próprio camisola amarela Tadej Pogačar. Se conquistar o Tour este ano, entrará para o tal clube dos que conquistaram 5 vitórias no Tour. Clube super restrito. Tadej, what do you remember from this finish 2 years ago? Yeah, it was nice stage, really good stage. We were comparing a bit, was very much longer than today.
and much harder, I think. But yeah, today is gonna be, I think, in the end, will be quite similar, I think. I talked with a lot of riders before. A lot expect you to want to have your revenge today over 2 years ago. Is it the case? Not a revenge, but yeah, it's a nice stage if we can win today. Ele não fala em vingança, diz que não é exatamente uma vingança, mas seria uma belíssima etapa se conseguíssemos ganhar hoje. Ele diz que a etapa era mais dura, sim, de certo modo era mais dura porque era muito mais longa. O Pogačar saberá melhor do que nós, com certeza. Mas hoje, na verdade, se contarmos as contagens de montanha, se calhar hoje até é mais montanhosa do que aquela que os ciclistas ultrapassaram no ano de 2024. Na altura eram 211 km. Uma etapa, portanto, extremamente longa. Na altura com 4.177 metros de acumulado. A etapa de hoje tem 166 km. Diríamos que é uma etapa que tem a montanha mais concentrada e tem 3.800 metros de acumulado. De facto, se compararmos uma com a outra, temos ali uma diferença de cerca de 200, 300 metros de acumulado, mas está tudo muito mais comprimido. Portanto, diríamos que hoje será uma etapa mais explosiva, quem sabe até uma etapa mais desgastante em termos de ritmo. Logo veremos. Esta volta à França, não obstante o calor, tem sido corrida a um ritmo muito, muito elevado. Na altura, a média da etapa fez-se em 42.4. Nessa mesma edição estava também presente Remco Evenepoel. Evenepoel na altura fez terceiro na etapa, foi o primeiro dos outros, entrou 25 segundos atrás de Pogačar e de Vingegaard. Na classificação geral, e até porque já tinha havido um contrarrelógio, estava à frente de Vingegaard, com 8 segundos de avanço sobre Vingegaard após esse dia. Logo atrás estava Roglic e depois João Almeida. What was the highlight of yesterday's race day? Honestly, so Umi always makes me like this calendar with dates, so Moroccan dates, and on the rest days I always get a special date with peanut butter inside and like coated in chocolate, so that was my highlight of the day. That sounds delicious. How do you remember this final 2 years ago? Very tough. I think we do the easier Prix-Marie side this year, but yeah, the running is going to be a little bit harder than it was 2 years ago, I suppose. And then yeah, from Prix-Marie on it was like full gas, so I suppose it's going to be, or we will go over the top one by one, or it will be with a smaller group, and then everything will be played on Col de Pertus. So, but yeah, I think the last 60k is pretty brutal. So the legs will decide, and the result will be quite honest, I think. What reflections do you have of the GC after the first week, where you are sitting, Florian, and against your rivals? Yeah, all good actually. I mean, for me the main goal was to get through the first week with no big time losses. Not looking at Tadej, of course, because I knew after a long time not in competition it would be pretty tough in the first days to find these really good legs. But day by day I felt quite good. Also the stage of Sunday I managed quite well, I think. So yeah, I'm actually happy with where I am right now, and now actually a new tour is starting because we go into the high mountains and the longer climbs. So it's going to be a new tour that starts, but yeah, I should be prepared for that. Finally, Remco, we always know you as an aggressive rider. You love to attack. We love to see you attacking. Do you miss that during the tour, always to be focused and follow the pace? Yeah, I mean it's also part of the plan, of course. I think you need to put out a bit of your characteristics sometimes if you want to do a good GC result. But yeah, it depends. Maybe a stage like today would be a bit harder because it's more like an aggressive final. It's not like 20-kilometer climbs. But yeah, we'll see. Of course, if there's an opportunity today, I might try. But it also depends how hard it will already have been before. But yeah, every time that there's a stage like this, I would love to win it because I still didn't win a stage in line except for a TT. So I'm just gonna try and see what it brings. I hope the date gave you good legs. Good luck. Thanks. Remco Evenepoel satisfeito com o dia de ontem, o dia de descanso. Diz ele que a Umi, a mulher dele, que é de origem marroquina, celebrou com ele o dia de Marrocos e
teve a ocasião o Remco, portanto, de provar uma especialidade. Parecia-me ser um doce, confesso que não conheço, mas parecia-me ser um doce que levava amendoim e ele estava muito satisfeito com isso, diz que foi o ponto alto do dia de descanso. Quanto àquilo que tem sido na Volta à França até agora, está satisfeito, diz que ainda não chegaram as subidas verdadeiramente longas. Daqui para a frente iremos ter as subidas verdadeiramente longas, vamos ter também já agora o contrarrelógio, mas será só na etapa 16 e, portanto, já na abertura da última semana, e que vai ser favorável muito provavelmente a Remco Evenepoel. Mas diz que, portanto, agora o Tour vai mudar um pouco, está satisfeito até agora, ele está a 3 segundos do terceiro lugar de Isaac Del Toro, está, portanto, bem posicionado para esta fase, esta nova fase. Diz que, por comparação com a etapa de há 2 anos, 2024, a etapa deste ano lhe parece ser mais dura. Portanto, temos aqui Pogacar a dizer que é mais fácil ou que não é tão dura, Remco a dizer que hoje se calhar é mais dura. Vamos ver depois no final. A dureza fazem muitas vezes os ciclistas com a média de corrida que optam por manter. Mas era um Remco Evenepoel que, em relação à etapa de hoje, diz que talvez lhe dê alguma oportunidade, dependendo da forma como a etapa vier a ser corrida, porque não são subidas tão longas, são subidas mais curtas. Vamos ver, estava ali com alguma expectativa, principalmente era um Remco Evenepoel sorridente, que é algo que nem sempre acontece. Na expectativa, certamente, também estamos todos nós para vermos, afinal de contas, como é que Remco Evenepoel vai terminar esta semana. Porque se tivermos um Remco a terminar esta semana ali em contacto perfeito com o top 3 ou até mesmo no top 3, Remco pode ser, de facto, um ciclista a ter no final desta Volta à França na luta pelo terceiro, ou mesmo no terceiro, ou até mesmo no segundo, dependendo muito daquilo que vier a fazer Jonas Vingegaard. Porquê? Porque há o tal contrarrelógio que, apesar de ter uma parte em subida ainda bastante longa, cerca de 1/3, acabará sempre por ser algo que é, diríamos, a praia de Remco Evenepoel. Podem os outros, eventualmente, se calhar ali, depois falaremos disto certamente com o Paulo Martins e com o José Azevedo, poderão os outros ali minimizar um bocadinho as perdas para um Remco Evenepoel, mas Evenepoel tem ali, diríamos, uma etapa para ganhar e, quem sabe, para ganhar terreno aos mais diretos rivais. Por enquanto ainda estamos longe daí chegar e, portanto, vamos ver o que acontece nesta segunda semana que agora começa e que é muito marcada pelo chamado maciço central, onde muitas vezes há etapas armadilhadas. A etapa 10 do Tour está prestes a começar. A partida para a segunda semana, Pogacar é líder com 2,42 de avanço sobre Jonas Vingegaard, 3,27 sobre Isaac Del Toro. Remco Evenepoel está a 3,30, Juan Ayuso a 3,34, Paul Seixas a 3,55, a 4 minutos está Florian Lipovitz, Lenny Martinez a 4,21, Skelmos a 4,57. Note-se que entre o 9º lugar de Skelmos e o 2º lugar de Vingegaard há cerca de 2 minutos e 15. 2 minutos e 15 apenas entre o 9º e o 2º. E depois temos Egan Bernal, aí sim, já bastante atrasado em relação a Skelmos, a mais de 5 minutos. Há depois aqui uma luta muito interessante também pelo 10º posto, com Bernal, Tobias Allan Johansson, Sean Quinn, Thomas Pidcock, Ilan Van Wilder. Todos estes são ciclistas que estão apertados ali em pouco mais de 30 segundos. Portanto, entre 10º e 14º, muito se vai jogar durante esta segunda semana do Tour. Acredito que os ciclistas estejam à espera de alguém que teve algum problema mecânico, portanto que reentre no pelotão. Isto porque a etapa já devia ter arrancado. Continua, no entanto, ali o carro do diretor da prova. Vamos vendo ali na cabeça do pelotão muita gente já com vontade de testar o pelotão e tentar formar a fuga do dia. A etapa de hoje oferece muitas possibilidades para que a fuga se dê. Já na parte inicial, no entanto, vamos ter um sprint intermédio, aproximadamente ao quilómetro 25. E agora sim vão arrancar. Portanto, quilómetro 25, já temos ali Quinn Simmons. Já vemos um ciclista da Cofidis a tentar sair. E este quilómetro 25 pode ser importante, lá está, na luta pela classificação por pontos. E vamos certamente ver muita gente a tentar aqui nesta altura
integrar a fuga, nomeadamente ciclistas da equipa da Lidl Trek, ou então fecharem a fuga ou colocarem na frente eventualmente Mats Pedersen.